Oi, alunos dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ronise Midori e nós vamos aprofundar agora o nosso conhecimento sobre termos acessórios da oração. Lembrando que durante essa semana nós fizemos uma revisão com tarefas, tá? Com atividades online e mais umas atividades de casa, para vocês aprofundarem os termos essenciais e os termos integrantes, assim como o verbo e a transitividade verbal. Então, nós vamos continuar nesse tipo de envolvimento. Eu te apresento o conceito, nós vamos trabalhar o conceito, eu volto no conceito de novo, a gente trabalha com atividades e assim eu vou reforçando os exercícios de vocês. Se dessa forma ficar difícil para vocês, alguém me avisa, fala qual é a dificuldade e a gente vai entrar num acordo, tá? Mas eu acredito que esteja dando certo porque vocês estão indo bem nas provas, a grande maioria. Se você não foi tão bem na prova e precisa de ajuda, me manda um recadinho que eu vou tentar te ajudar também. Eu vou mudar alguma coisa ou um método para facilitar para você, tá? Lembrando que hoje eu já tenho um, um cronograma para vocês, então eu já vim com essa sequência para a gente poder já pensar nas próximas pontos que a gente vai revisar. Então, até agora eu apresentei os conceitos, nós fizemos, e agora vamos fazer atividades, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entrar agora em conceito, relembrar, é o que é os termos acessórios. Os termos acessórios são essas palavrinhas que eu vou colocar que não tem relação com a minha entendimento principal, mas ele amplia a minha compreensão daquele assunto. Então, eu sei que a ação aconteceu, já sei por quê, com quem, né? Mas aí os detalhes, essas curiosidades que eu teria em relação a essa frase, estão aqui nesses acessórios que vão me ajudar a melhorar a compreensão. A base está formada e eu estou colocando agora a forma mais bonita. Então, eu vou pensar na parte estética, encaixe, coesão e coerência, tá bom? Então, adjunto, adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo são os 4 elementos que a gente tem nesse tipo de termos. O adjunto quer dizer próximo. Então, toda vez que eu penso em adjunto, eu tenho que pensar que está coladinho, que está próximo. Às vezes não está coladinho, mas está próximo, tá? E adnominal e adverbial, esse ad é ao verbo, ao nome, tá? Então, esse é o conceito de adjunto adnominal e adverbial. Aposto é uma informação que eu coloco dentro da frase, que geralmente explica algo que já foi dito, seria uma informação, explicação ou resumitiva daquilo que já foi feito. E o vocativo tem a ver com voz, tá? Essa saída de som, que essa o vocal, por isso chama vocativo, de chamado mesmo, de voz, tá? Então, eu vou colocar para vocês agora um pouquinho do conceito e um exemplo. Adjunto adnominal, que acompanha qualquer nome, tá? E ele amplia a minha percepção. Então, na hora que eu tenho a frase, eu vou colocar agora a parte estética. Então, eu vou começar a pensar na beleza da minha frase. O que eu tenho que fazer para que ela fique bem feitinha. Então, o arqueologista retira uma fina camada de sentimento. O é o adjunto, porque acompanha arqueologista, que é o sujeito dessa frase. Uma fina camada, tem 2 adjuntos aqui, um numeral e um adjetivo que acompanha a palavra camada. E é conjunção, está ali acompanhando a frase também. Um fóssil, tá? Um artigo. Uma maldição, então, outro artigo. E antiga lá atrás, que é um adjetivo. Então, nessa frase, todos que são quadriculados dentro do quadradinho são adjuntos adnominais, tá? Então, o arqueologista retira uma fina camada de sedimento. E olhem só, um fóssil. Ô, amigo, tá a fim de ganhar uma maldição antiga? Então, Joe e o Garfield brincam, mas eles colocam pra gente alguns elementos que ficam fáceis de a gente entender o que é um adjunto adnominal numa frase, tá? O adjunto adverbial, já por sua vez, ele vai acompanhar o verbo. Então, seria aquela circunstância do verbo. Quando vocês estavam no 6º ano, vocês estudaram advérbios. O adjunto adverbial é o advérbio. Também
classificado como os advérbios, então ele vai ter advérbio de lugar, de tempo, de companhia. Então a gente vai só relembrar conforme a situação, então eu não vou nem lembrar quais são as características, as classificações, né, com vocês, porque a gente vai usar isso como entendimento da frase. E vai estar sempre perto ao verbo e vai ter função mesmo de advérbio. É muita areia para o meu caminhão. Muita é a intensidade, então o advérbio de intensidade. Ele é um adjunto adverbial na sintaxe. Com certeza. Advérbio de afirmação. Então, advérbio de afirmação na nossa função sintática, adjunto adverbial de afirmação. Humildade não funciona, com certeza. Outro advérbio, né, de afirmação, que na nossa função sintática fica adjunto adverbial de afirmação. Beleza? O vocativo, como eu disse para vocês, tem a ver com voz. Então, é quando eu chamo alguém. Ei, amigo. Amigo é o vocativo. Então, quando o Garfield tá lá e ele fala assim, ô amigo, tá afim de ganhar uma maldição? O amigo é o vocativo, tá ok? Ele chama atenção e fala, ô amigo, ô fulano. Então, esse fulano seria o meu vocativo. Belezinha? Eles não são difíceis, eu preciso só entender a frase, né, gente? O aposto já é uma informação adicional, né? Geralmente está entre vírgulas. E conforme a intenção desse aposto, ele também é classificado. Nós não vamos pensar na classificação do aposto agora, porque eu vou aprofundar isso na próxima aula, tá? Hoje nós vamos só pensar que é uma informação, assim como eu falei antes. Então, é uma informação extra que é adicionada aqui, e geralmente entre pontuação. Pode ser duas vírgulas, pode ser travessão, pode ser parênteses, pode ser vírgula e ponto, não importa, 2 pontos e ponto, mas vai estar sempre entre, na maioria das vezes, né, entre vírgula. Então, aquele é o príncipe Otto. Terceiro na linha de sucessão. Terceiro na linha de sucessão está entre vírgula, é uma informação que explica quem que é o príncipe Otto, e aí ele está fazendo função de aposto. E aquele é seu irmão, o príncipe Harold. Quarto na fila do banheiro. O quarto na fila do banheiro também é um príncipe, tá bom? Então, essa é uma informação extra. Agora é hora da gente treinar. Vocês podem ver que meu quadro tá cheinho, bem característico da professora Ronise de encher o quadro. Então, eu vou fazer com vocês e vou colocar a resposta. Esses aqui tem resposta, e aí deixei alguns para vocês fazerem em casa, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou identificar esses aqui principalmente, mas tem os outros que a gente já estudou, então não tem como livrar de todos, tá? Então tem que relembrar a sintaxe toda. Índio não vimos. Eu tenho que analisar aqui os termos conforme a classificação, tá? Índio não vimos durante a travessia da mata no interior do Pará, mas dormíamos armados com medo de algum ataque. Índio não vimos. Índio não vimos. Vamos analisar. Índio não vimos. Quem é o sujeito? Nós que não vimos, né? Portanto, o sujeito oculto. Portanto, onde está escrito sujeito já está fora da minha opção. Aqui, então, de jeito nenhum seria A. A está fora. Objeto direto ou objeto... Os dois é objeto direto. Não vimos o quê? Índio. Então, é objeto direto. Então, tá certo. B e C, a primeira opção é válida. Durante a travessia da mata. Durante a travessia do quê? Da mata. Tem uma preposição. Tem uma preposição, então eu tenho dois elementos, dois complementos que têm preposição, o complemento nominal e o complemento verbal. Travessia é um complemento nominal ou um complemento verbal? Complemento nominal. Aqui, por esses dois, eu já sei que a resposta é C. Não pode ser adjunto, porque a travessia ainda faz parte da compreensão estrutural da frase. Então, não é alguma coisa que eu poderia retirar e estaria fazendo sentido. O sentido não mudaria, mudaria. Então, eu não posso deixar como adjunto adnominal. Então, a resposta é C. Tá?
E aí, então a resposta vocês viram que é C. Mas vamos supor que eu tivesse ficado na dúvida, tivesse pulado esse daqui para ir para o Pará. Do Pará, não é uma locução adjetiva? Interior de onde? Do Pará. Uma locução adjetiva adjunta de nominal, tá certo? Mas dormíamos armado. Quem dorme, dormia, dormíamos como? Armado. Então, dormíamos armados. Eu estava armado, nós estávamos armados. Então, nós não dormíamos armados, nós estávamos armados, nós dormíamos. Então, aqui eu tenho um verbo e um pronome um predicativo nominal, né? Então, aqui eu também tenho um predicativo do sujeito. Quem estava armado eram nós e não dormíamos. E medo de quê? De novo, ataque é um complemento nominal, assim como a travessia, beleza? Eu preciso do adjunto adverbial agora. Arrumou-se para a festa. Preciso classificar também as circunstâncias. Então, preciso entender qual é o tipo de advérbio que eu estou usando. Arrumou-se para a festa. Arrumou-se para quê? Para a festa dos vizinhos. Então, é um adjunto adverbial de lugar. Para a festa, onde estava acontecendo. Beleza? Aqui eu vou indicar os adjuntos adnominais. Em muitas cidades do Brasil, as velhas mansões estão deixando o lugar para grandes edifícios. Então, eu vou pegar junto de nomes. Não vou levar em consideração os verbos. Então, aqui seria muitas, porque aqui é quantidade, não advérbio. Do Brasil, adjunto adnominal, porque é uma locução adjetiva. As, pronome, artigo. Velhas, adjetivo. O artigo de novo, grandes e modernos são adjetivos. Beleza? Outro adjunto adnominal. Conversávamos é a ação que eu estou fazendo. E aí, a curiosidade é sobre o quê? Qual era o assunto? Sobre pintura. Então, é um adjunto adverbial de assunto. Aqui eu preciso da circunstância novamente. Só entrarão com autorização. Só entrarão com autorização é o meio que eu vou ter que entrar, né? Por que meio? Então, é com autorização. Então, diante da autorização, eu tenho um meio, tá? O vocativo e o aposto é o que eu devo identificar aqui. Ei, você aí, o sardento, esfrega aquele pedaço de tijolo nas lajes. Então, eu tenho um chamado e tenho também o vocativo. Então, um aposto e o vocativo. O aposto, você aí, porque eu estou explicando quem é o ei. Ei, você aí. Então, é uma informação essa. O sardento, vocativo. Antigamente, colocava o sardento. Hoje a gente falaria o sardento, né? Então, o sardento. Então, aquelas pessoas que têm sarda. Eu não sei se a gente usa isso, mas saiu de um livro, então a gente não pode mudar. Mas, vocativo, tá bom? Aqui também eu tenho que fazer a mesma coisa que a anterior. Olhe, dona Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar. Veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Qual é o posto e qual é o vocativo? Então, dona Evarista é vocativo, vigário do lugar, que é a explicação sobre o padre Lopes, o aposto. Ó grande mar, escolha de náufrago, você também tem que indicar aposto e vocativo. Neste caso, que é um trecho, o grande mar, eu estou chamando o mar, e escolha de náufrago explicando o que é esse grande mar, que é um aposto. Entre os termos em destaque, qual é a classificação correta para eles? Goiânia, capital de Goiás, é uma cidade linda, crianças venham almoçar. Eu sei que entre vírgula, explicando o termo anterior, é um aposto. E quando tem um chamado, vocativo. Então, aposto e vocativo. Aposto e vocativo eu tenho na letra D. Será?
Sim, um aposto vocativo. Beleza? Adjuntos adverbiais. Ontem pela manhã foi visto na rua o palhaço Gog montando um jumento virado para o rabo do animal. Então eu tenho aqui os adjuntos que ela possa ter. Ontem é o tempo, pela manhã também é o tempo, na rua é o lugar, o palhaço Gog montado num jumento é o meio que ele está usando, o meio de transporte, virado para o rabo do animal é o modo que ele estava sentado. Então, tempo, lugar, meio e modo. Beleza? Eu tenho que parar para analisar tudo isso, lembrando que língua portuguesa não é desfragmentado, é certo? E tudo junto, tudo que você aprendeu antes, você vai ter que retomar agora. Saía com os amigos todas as tardes. Preciso dos adjuntos adverbiais novamente. Adjuntos adverbiais desse aqui, com os amigos todas as tardes, eu tenho com os amigos de companhia todas as tardes no tempo. Então, adjunto de companhia, adjunto adverbial de tempo. Indique quais os adjuntos adverbiais da oração. À tarde, Onofre voltou depressa à oficina, onde encontrou os empregados dormindo profundamente. Desculpa. À tarde, adjunto adverbial de tempo. Onofre voltou depressa, depressa é o adjunto adverbial de modo. A oficina onde é o lugar, então adjunto adverbial de lugar. Encontrou os empregados dormindo profundamente, profundamente, adjunto adverbial de modo. Tá? Sei que é bastante informação, algumas coisas vocês vão ter que resgatar lá do sexto ano, outras vocês vão entender de primeira, para vocês fazerem a classificação do adjunto adverbial. É só pensar no que o sentido que a frase está fazendo, tá? Que é o sentido que ela está indo, tá? Se é modo, se é meio, se é tempo, tá? Fica mais fácil. E se tiver dúvida, é só me procurar também. Na nossa classificação, se você souber o que é adjunto adverbial, para mim já está de bom tamanho. Mas é legal você também saber a classificação para poder usar, tá? Tem tarefinhas no portal, devem ser feitas no caderno com capricho, com letras bonitas, bastante atenção, bastante organização também. Coloca a data e o número da videoaula para vocês não se perderem no caminho. Elas estão disponíveis no portal do Classroom e no EDEB. Espero que vocês estejam todos bem e que possamos nos ver em breve. Um beijo a todos e até mais.